Olá, pessoal, bem-vindos à disciplina de Leitura e Produção Textual. Eu sou a professora Joáguida e vou estar com vocês aí nessas 15 aulas em que nós vamos aprender a ler, a interpretar textos, né? E principalmente a produzi-los, né? Mas essa disciplina, né, de extrema importância, nós vamos começá-la por um caminho um pouquinho mais atrás, né? Antes de nós começarmos a falar de textos, né? E aí, mesmo vocês não acreditando agora no que eu vou falar, mas existem textos escritos e existem textos também que não são escritos. Vou contar isso para vocês, já fica aí um spoiler das nossas aulas. Antes de nós começarmos a falar de texto, nós precisamos pensar que nós utilizamos, né, para nossa comunicação, linguagens, né? Então nós vamos conversar sobre linguagem, sobre língua, sobre fala, sobre as variações que a língua sofre, né? Que variações que acontecem com o nosso idioma, não só com o nosso, né? Mas aqui o foco é claro, o nosso idioma, a língua portuguesa, né? Nós vamos conversar sobre como se estabelece a comunicação. Mas por que comunicação? Porque quando a gente produz um texto, né, independentemente da forma que esse texto tem, a gente está produzindo esse texto com o intuito de nos comunicarmos, né? Nós queremos nos comunicar. Então, nós vamos falar um pouquinho disso também e vamos ver as funções que a linguagem tem, né? Quais são as funções da linguagem para a comunicação? Por que eu me comunico? Né? Então, antes de entrarmos no texto propriamente dito, né, na produção textual, na interpretação, nós teremos aí 3 aulas, né, com esse geral. Vamos começar, então, por nossa primeira aula, falando sobre linguagem, língua e fala, né? O que são essas 3 coisas? Então, vamos começar a falar sobre linguagem, né? Quando as pessoas pensam em linguagem, muitas vezes vem à mente das pessoas, né, de nós, seres humanos, apenas a linguagem escrita ou falada, né? Que é quando nós utilizamos a nossa língua, o nosso idioma, ou uma outra língua, um outro idioma, dependendo da situação. Mas linguagem não é só isso. Tá? A linguagem, ela é todo o sistema que a gente consegue utilizar para se comunicar com outra pessoa ou com outras pessoas, né? Então, quando nós queremos nos comunicar, é claro que na grande maioria das vezes nós utilizamos a língua, o idioma, né? Por exemplo, neste momento estou eu aqui falando com vocês, né? Porém, existem outras linguagens, existem outras formas, né, de comunicação. Então, nós podemos nos comunicar, por exemplo, utilizando gestos. Se o professor está ali na sala de aula e faz assim para o aluno, ó, o que acontece? Está pedindo silêncio, não é? Se você bota a mão na cabeça e faz assim, ó, você está desaprovando alguma coisa, né? Então, gestos transmitem mensagens, gestos nos permitem a comunicação, né? Tornam possível a comunicação. Também podemos nos comunicar com um som, né? Lembram lá da época da escola que tocava o sinal da hora do intervalo, da hora do recreio, né? Aí aquele som dizia pra gente, ó, vocês podem sair. Depois aquele mesmo som dizia pra gente, ó, vocês podem entrar, né? Então, linguagem é tudo aquilo que nos permite a comunicação, né? E aí, como existem diversas formas, né, diversas linguagens, elas são divididas em 3 tipos. Então, existem 3 tipos de linguagem. Existe a linguagem verbal, existe a linguagem não verbal e existe a linguagem mista. A linguagem mista, na verdade, ela é a junção das outras duas, né? Da linguagem verbal com a não verbal, né? O que é um misto? É uma coisa misturada. Então, você mistura a linguagem verbal. Não é um misto quente, não, tá, gente? Então, a linguagem verbal, a linguagem não verbal juntas formam, então, a linguagem mista. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre esses 3 tipos de linguagem. Eu vou dar exemplos aqui para vocês, para conseguir facilitar o processo aí de assimilação das coisas, né? Então, olha só, essa primeira placa que a gente tem aqui
tá escrito assim, ó, não pise na grama, né? Então, nesta placa de não pise na grama, temos aí a graminha bonitinha verdinha, né? E tá falando, ó, criatura, não pisa aí, tá? Nesta placa aqui, nós temos palavras, né? A gente pode ver que para dar o recado, para mandar mensagem, né, para quem olha ali aquela placa, foram utilizadas palavras, tá? Então, isso aqui caracteriza a linguagem verbal, tá joia? Então, se você manda uma mensagem de WhatsApp lá pro seu amiguinho e escreve, viu, passa aqui em casa mais tarde. Isso é linguagem verbal, na sua forma escrita, né? Porque você escreveu, você utilizou palavrinhas escritas, né? Para mandar mensagem lá pro seu amigo, tá? Se você grava um áudio pro seu amigo, né? Grava áudio, tá, gente? Não grava podcast, não, porque tá difícil. Assim, mesmo acelerando lá o tempo do áudio de WhatsApp, tem áudio que não dá para ouvir até o final, né? Mas, brincadeiras à parte, se você manda um áudio, né? Ô fulano, passa aqui em casa mais tarde. Também é linguagem verbal. Só que aí nesse caso, a gente tem a forma oral da língua, né? Então, numa mensagem escrita, eu tenho linguagem verbal e numa mensagem falada, eu também tenho linguagem verbal, porque em ambas, né, foram utilizadas palavras, certo? Não importa se as palavras são escritas ou se as palavras são faladas. A partir do momento em que eu utilizo palavras, estou utilizando linguagem verbal, né? Neste momento agora aqui, ó, falando com vocês, né, apesar da minha mão não parar, eu não tô fazendo nenhum gesto, a minha mão só tem esse ciricutico mesmo. Mas eu estou utilizando aqui então a linguagem verbal com vocês, né? Porque eu tô utilizando palavras aqui para me comunicar, para explicar para vocês o conceito de linguagem, que é linguagem verbal, não verbal e blá blá blá. Bom, então, vamos pegar mais um exemplo, né? Se eu estou ali assistindo a um filme, né? Eu tenho ali as personagens conversando, né? Essa comunicação está sendo feita, né? Utilizando a linguagem verbal. Vamos supor, eu ligo para minha mãe para dar um recado para ela, né? Converso com ela ao telefone, linguagem verbal, certo? Porque eu estou utilizando palavras para me comunicar ali com a minha mãe, certo? Então, sempre que nós utilizamos palavras, nós temos linguagem verbal, tá joia? Então, esta placa aqui de não pise na grama, né? Ela utiliza linguagem verbal porque estão sendo utilizadas palavras, ok? Aí é claro que propositalmente eu trouxe uma outra placa de não pise na grama para mostrar para vocês agora a linguagem não verbal, né? Nesta segunda placa nós temos a mesma mensagem, o mesmo recadinho, fulaninho, não pisa na grama aí não, tá? Só que nesta segunda placa vocês podem ver que não existem palavras, né? A gente tem o quê? A gente tem o desenho de um pezinho, né? Com esse símbolo de que é proibido por cima, tem a graminha desenhada ali embaixo. Então, essa mensagem, ela está sendo transmitida, né? Para o nosso receptor, para a pessoa que está vendo aquela plaquinha ali, ela está sendo transmitida sem o uso de palavras. Então, aqui nós temos linguagem não verbal, certo? Então, a linguagem verbal é a linguagem que não utiliza palavras, certo? Então, como eu falei lá no início da nossa aula, se eu faço um gesto pedindo silêncio, boto a mão na cabeça, que eu tô preocupada, né? Se eu... Pensa lá, ó, você tá dirigindo lá na rua, tarará, tem um semáforo, né? Se a luzinha tá verde, vai. Se a luzinha tá amarela, presta atenção. Se a luzinha está vermelha, você tem que parar, né? Essas mensagens de siga, de atenção ou de pare, né? Elas estão sendo transmitidas pra gente por meio de cores, né? Então não tem palavras ali, não tá escrito siga, atenção, pare. Não, são as luzes que nos indicam aquilo que nós devemos fazer ou não,
né? Então, ali nós temos também linguagem não verbal, certo? Se a pessoa, como eu disse lá da campainha, né? Se a pessoa faz um som, né? Emite um som para tentar se comunicar, ela está utilizando também linguagem não verbal, porque ela não está utilizando palavras, ela está utilizando apenas sons, né? Então a sirene lá da ambulância, por exemplo, né, que é para falar, gente, sai da frente, que a ambulância tá passando, tem alguém doente, precisa chegar logo no hospital. A gente sabe que é isso, né? Apenas pelo som da sirene. Então não tem a necessidade de alguém utilizar um megafone, ambulância passando, saia da... Não, só por aquele som a gente já sabe, né, que vem vindo ali uma ambulância que a gente precisa dar caminho, né, abrir caminho para que ela passe. Mesma coisa com bombeiros e com polícia, né? Então, os sons também são utilizados para comunicação, tá joia? Bom, e aí, por fim, nós temos a linguagem mista, né? Que é quando as duas linguagens se misturam, a verbal e a não verbal. Então, mais uma vez eu trouxe uma placa de não pise na grama para que vocês possam perceber, né? Os 3 exemplos é a mesma mensagem, né? Nos 3, só que aí nessa terceira a gente tem as palavras, a gente tem a linguagem verbal e a gente tem também a imagem, certo? Então, quer dizer, eu uso uma linguagem que utiliza palavras, uma linguagem verbal, e eu utilizo também a linguagem que não utiliza palavras. Eu tenho aqui uma imagem. Então, isso é a linguagem mista, né? Esse tipo de linguagem é, na verdade, uma mistura dos outros dois, tá joia? Bom, agora que a gente falou sobre linguagem, sobre os tipos diferentes de linguagem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a língua, tá? O que é a língua? A língua é nosso idioma, né? E aí, o idioma é utilizado por uma determinada comunidade, né? Porque é claro, para que as pessoas consigam se comunicar, todas têm que ter o domínio daquele idioma. Não adianta você falar russo com uma pessoa que não sabe russo, né? Então, a língua é o nosso idioma e a língua, ela varia, né? A gente pode falar, mas como assim a língua varia, né? Gente, a língua, ela é falada por muitas pessoas, né? Um idioma, mesmo aqueles que são falados em um país apenas, em menos países, são falados por muitas pessoas. Então, imagina que tem uma grande quantidade de pessoas falando aquele idioma. E quando a gente fala, acabam surgindo novas palavras, algumas palavras deixam de ser usadas, né? Então, algumas expressões vão surgindo, algumas novas formas de falar, certo? Então, isso são variações linguísticas, né? Variações da língua, variações do idioma. E essas variações, elas podem acontecer devido a 4 fatores, né? Elas podem variar de acordo com a região, né? Com a localidade. Elas podem variar de acordo com o grupo social. Elas podem variar de acordo com o contexto, né? E elas podem variar historicamente também, né? Com o passar do tempo, a língua ela vai mudando, né? Então, as variações de acordo com a região são o que a gente chama de os regionalismos, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, devido à nossa vasta extensão territorial, o que acontece? A gente fala de uma maneira aqui no estado de São Paulo e uma pessoa lá na Bahia, por exemplo, fala de outra maneira. É só a gente pegar o exemplo da mandioca. É mandioca, é aipim, é macaxeira, né? Então, dependendo do local, né, do Brasil em que aquilo é falado, ele é chamado de uma maneira diferente, né? Também temos a questão dos sotaques, né? A maneira como nós falamos o R aqui no interior não é a mesma maneira que o pessoal fala o R lá em São Paulo, porque eles falam diferente, né? Porque lá no Rio de Janeiro é de outra forma também, né? Então, existem variações nos sotaques, né? Até também, por exemplo, nós utilizamos você aqui no estado de São Paulo. Se você vai mais para o sul do país, eles usam bastante o tu, né? Então a língua ela varia de acordo com a região.
E ela varia também de acordo com o grupo social, né? Existem gírias, por exemplo. Um grupo de skatistas usa gírias, usa expressões que só eles entendem. Se a gente for conversar, às vezes a gente escuta alguma gíria e fica assim, meu, o que a pessoa quis dizer, né? Porque a gente não faz parte daquele grupo social. Se você não é skatista, você não faz parte daquele grupo social, né? Então ela varia. E com relação ao grupo social também tem a questão da variação relacionada às profissões, né? Porque, por exemplo, o grupo de médicos fala aqueles termos lá que a gente não entende nada, né? Que o médico te dá o diagnóstico lá, você acha que você vai morrer e você tem alguma coisa muito simples. A gente acaba não entendendo porque eles usam jargões. Jargões são as palavras específicas daquela profissão, né? Então, a língua também tem essa variação. Os advogados utilizam termos que muitas vezes nós não entendemos, né? Assim, todas as profissões têm ali o seu vocabulário específico, né? Que quem não é daquela área provavelmente vai ficar em alguns momentos assim, ops, o que a pessoa quis dizer, né? Então, são os jargões, tá joia? Também tem a variação de acordo com o contexto, né? Qual o contexto em que a gente está falando ou em que a gente está escrevendo, né? É diferente. Se eu vou me comunicar, se eu vou ter uma reunião com o meu chefe, se eu vou ter uma entrevista de emprego, né? Eu tenho que utilizar um nível formal da língua, né? O nível culto da língua, que a gente chama de, né? Desculpa, vamos voltar. É aquilo que a gente chama de nível formal ou nível culto da língua. O que é esse nível formal ou culto? É a língua de acordo com as normas bonitinho, segue a gramática normativa, né? Sem gírias, sem expressões coloquiais, né? Pronunciando as palavras da maneira correta, né? Então, isso é o nível formal ou culto. Aí eu mudo de contexto, aí eu vou conversar lá com o meu amigo no bar, né? Eu não vou ficar utilizando o nível formal da língua, porque a gente fica deslocado, né? A gente tem que saber se adaptar às situações. Então, tô no bar com meu amigo, vou usar uma linguagem coloquial, né? O nível coloquial da nossa língua, né? E tem também o nível técnico ou profissional, que tem a ver ali com a questão dos jargões, né? Aquela linguagem técnica, aquela linguagem profissional que eu vou utilizar com pessoas que entendam em uma situação em que, eu estou conversando com um profissional da minha área, então eu posso usar esses termos, porque ele vai entender, né? Eu brinco muito com a minha irmã que é dentista, que às vezes ela vai falar alguma coisa pra mim sobre os meus dentes, aí ela fala de um jeito que eu fico assim, oi? Agora traduz, né? Então, quer dizer, esse nível profissional ou técnico se enquadra em algumas situações, em alguns contextos, outros não. Então, essas são as variações da língua aí, de acordo com o contexto. E temos também as variações ao longo do tempo, né? As variações históricas. Então, uma língua ela vai mudando, como eu disse, é muita gente falando, tem muita coisa acontecendo, surgem palavras novas, outras desaparecem, né, do nosso vocabulário, porque a gente para de usar. Então, por exemplo, o você, né? Você lá antigamente era vossa mercê, né? Um pronome de tratamento que foi sofrendo alterações até chegar no que nós temos hoje, né? Você, e muitas vezes a gente utiliza se ou se, né? Então, a língua também varia ao longo do tempo, tá? E por fim, a gente vai falar da fala, né? A fala, gente, simples, 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 é apenas a realização oral da língua, né? Então, a língua, ela pode ser utilizada de forma escrita ou de forma falada, e a fala, então, é essa realização oral. Lembrando sempre que ela é individual, né? Cada ser humano, com o conhecimento que ele tem daquele idioma, né? Com aquilo que ele quer comunicar, ele vai utilizar a língua ali para realizar então a sua fala, certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E só para concluir, para fazer um fechamento, né? A gente precisa então ter em mente que existem diferentes tipos de linguagem, não é só a linguagem verbal, não é só a língua, né? A língua é a linguagem verbal, né? Ou seja, aquela que utiliza palavras. Ela pode acontecer na forma escrita ou na forma falada. A língua varia
né? Ela pode variar de acordo com o contexto, com região, com grupo social ou variar historicamente. E a fala é a realização oral da língua, tá joia? Espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos na próxima aula. Até mais!